Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, olha só, vamos dar continuidade aí, né, nos processos de independência da América Espanhola. Nas nossas últimas aulas aí, nós falamos sobre pacto colonial, sobre a crise que estava iniciando aí, né, nas colônias latinas. E falamos também sobre dois fatores que contribuíram para agravar esta crise, que foram a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos. Então, pessoal, vocês já tinham até feito um trabalho a respeito desses dois fatores e vocês sabem, né, que durante o século XVIII a América Latina ela era dividida em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. Então, olha só, toda a parte do México para baixo, com exceção do Brasil, né? Todas essas partes, elas eram chamadas de vice-reinos. Por quê? O reino era Espanha, né? Então, eram 4 vice-reinos, que era o vice-reinado da Nova Espanha, né? Da Nova Granada, o vice-reinado do Peru e o vice-reinado do Rio do Prata. E as capitanias, existiam Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Guatemala, a Capitania Geral da Venezuela e a Capitania Geral do Chile. E, pessoal, também, né, a elite colonial, ela estava dividida de duas formas. De um lado, existiam os chapetones e do outro lado, os crioulos. Os chapetones, né, eles eram os espanhóis que vinham da Europa para administrar as colônias. Então, os espanhóis podiam assumir os cargos mais altos, né? Os postos mais altos, postos esses administrativos. E os crioulos, né? Os crioulos eram filhos de espanhóis, né? Descendentes de espanhóis que eram nascidos nas colônias da América. Então, apesar de eles fazerem parte dessa elite colonial, os crioulos não tinham os mesmos direitos que os chapetones. Por quê? Os crioulos eles não poderiam assumir cargos administrativos, ok? Então, olha só, ainda falando sobre os chapetones e os crioulos, mais pra frente vocês vão ver sobre as revoluções, né, os movimentos de independência. Aí vocês vão ver que os crioulos, eles tiveram uma participação muito grande, muito significativa na questão da independência das colônias espanholas aí na América Latina. Então, pessoal, olha só, nós vamos falar agora sobre a independência do Haiti. Sobre a independência do Haiti, eu gostaria que vocês ouvissem o refrão de uma música. E esse refrão, ele tá abrindo aí, né, a questão da independência, tá na página 446. E aí eu vou colocar aqui pra vocês agora, ó. Eu não sei se vai dar pra ouvir direitinho, porque tem muito barulho lá na rua e o volume do notebook ele não é muito alto e as minhas caixinhas de som do computador estão queimadas. Então eu vou colocar aqui para vocês. Então, pessoal, olha só, o refrão dessa música, ele diz assim, ó: pense no Haiti, reze pelo Haiti,
O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Então, esta é uma música, né, de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Então, pessoal, olha só. Caetano Veloso e Gilberto Gil lançaram a canção Haiti, né? Nela, os compositores fazem referências aos problemas sociais enfrentados pelos haitianos e brasileiros, ora tão semelhantes e ora com realidades tão distintas. Hoje, o Haiti representa um dos piores índices de desenvolvimento da América Latina. Essa realidade é o resultado não somente dos governos ditatoriais, mas também decorrem das catástrofes naturais ocorridas no país. Então, pessoal, além desses governos ditatoriais, né, o Haiti é o país da América Latina que possui o menor índice de desenvolvimento humano, o IDH, né, que é aquele índice que calcula a qualidade de vida das pessoas. Então, o IDH ele é analisado, vocês lembram que nós já estudamos sobre isso o ano passado, nos indicadores sociais, nos indicadores demográficos. Então, vocês sabem que o Haiti, que o IDH ele é composto por 3 indicadores, que é a renda per capita, né, que é a renda por pessoa, a expectativa de vida e os anos de escolaridade. E o Haiti possui o menor IDH da América Latina, né? As causas desse IDH tão baixo, né, seriam esses governos, né, governos ditatoriais e também as catástrofes naturais, como um terremoto que o Haiti sofreu no ano de 2010. O Haiti, ele situa-se, além dele se situar na placa do Caribe, né, na placa tectônica do Caribe, o Haiti ele faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, né? Então, é um local, como vocês estudaram aí, o Círculo de Fogo do Pacífico é um local de grande instabilidade sísmica. E em 2010 o Haiti sofreu esse terremoto aí, né, que destruiu quase que o país inteiro e muitas vidas foram perdidas. E desde então, desde 2010, né, os governos vêm tentando reestruturar o país novamente, com a ajuda de outros países. Inclusive o Brasil, até há 3 anos atrás, o Brasil tinha bases militares no Haiti para ajudar essas pessoas. Então, olha só, nós vamos falar agora, né, sobre o processo de independência do Haiti. Então, esse processo de independência, ele começou no século XVIII, né? Os movimentos em que os escravizados de origem africana, eles tomaram o poder da ilha e construíram um país fundado por libertos fora da África. Ou seja, esses escravizados africanos, né, eles habitavam no Haiti. E o Haiti, tem uma curiosidade aqui que eu queria falar para vocês, né, a independência do Haiti, ela foi proclamada no dia 1º de janeiro de 1804, e o Haiti foi a primeira nação independente do Caribe e a primeira república negra do mundo e o primeiro país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Então, pessoal, olha só, com todos esses dados, né, o movimento de independência do Haiti, ele teve tanta importância que se espalhou por todas as metrópoles e todas as colônias da América, uma vez que a maioria dessas colônias, né, era povoada por habitantes de origem africana. Então, vou explicar o que acontecia. O Haiti estava com nesse processo, né, de independência, esses movimentos de independência, chegou a ter até uma guerra lá de independência, e o
o medo dos europeus é que esses movimentos, né, esses exemplos de luta pela liberdade, esses movimentos de independência, o que os europeus espanhóis mais temiam era que esses movimentos eles se espalhassem e eles chegassem em todas as colônias da América Latina. E com isso, né, eles queriam conter esses movimentos. Então, pessoal, olha só, voltando um pouquinho no passado aí, no ano de 1492, os espanhóis chegaram à ilha chamada de Ilha Hispaniola, é onde Cristóvão Colombo chegou. Essa região, onde hoje corresponde ao Haiti, onde era a Ilha Hispaniola, hoje é Haiti e República Dominicana, como vocês podem ver no mapa de vocês aí na página 446, né? Então, olha só, vocês sabem que essa parte aí onde fica o Haiti, aí na América Central, ela é composta por Antilhas. Tem as pequenas Antilhas, as grandes Antilhas. Quando os europeus chegaram nesse território aí, né, pela Ilha Hispaniola, nada disso, eles foram atraídos por nada que viram nessa Ilha Hispaniola. O interesse deles, né, o interesse dos espanhóis era o continente, porque eles queriam encontrar as riquezas que houvesse no continente e nada que estava fora do continente interessava os espanhóis. Aí o que acontece? Nenhuma das outras nações, elas tiveram interesse nesse local, nessa Ilha Hispaniola. Aí a França pensou assim, a Espanha deixou esse território de lado, se a Espanha não quer, eu quero. E aí a França pegou esse território, né? Tomou parte desse território, chamado de Ilha Hispaniola, onde hoje está o Haiti e a República Dominicana. Então, os franceses aí tomaram conta dessa ilha. Com o passar do tempo, né, os franceses, eles começaram a desenvolver nesse local o cultivo de açúcar, e os africanos escravizados, né, que eram a maior parte da população, eles eram a principal mão de obra utilizada aí nessas plantações. No final do século XVIII, né, a população de São Domingos estava composta de 30 mil homens brancos. Olha só a proporção da população. 30 mil homens brancos e 450 mil homens vindos da África e os seus descendentes, e alguns de milhares de mulatos livres. Lá na apostila tem no glossário lá do lado, né, falando sobre os mulatos. Vocês sabem que os mulatos são uma mistura de brancos com negros. Então, a maioria da população no Haiti era negra. E com isso, gente, essa população, né, essa população que vivia nessa ilha espanhola, eles começaram a ser dizimados. Por quê? Por causa de doenças que os espanhóis traziam para eles, que eles não estavam habituados, né, a resistir a algumas doenças trazidas da Europa. Então, pessoal, sobre o processo de independência, né, falando um pouquinho aqui sobre esse processo de independência do Haiti, vocês sabem que o Haiti, né, sendo colonizado aí pela França, obviamente que, dados acontecidos aí, fatos ocorridos, né, durante a Revolução Francesa, acabaram chegando até o Haiti, né? Tanto é que nas guerras contra a independência, nas lutas, nesse processo de independência aí, Napoleão Bonaparte enviou um exército de 15 mil homens lá para o Haiti para agir nessa revolução aí, nesses processos de independência, né? Então,
muita coisa acontecia, muitas manifestações. Então, eles estavam lutando contra os abusos cometidos, né, pelas péssimas condições de vida, pelas péssimas como que a vida deles nos canaviais é uma vida muito sofrida. Então eles se revoltaram contra os proprietários de terra, começaram a incendiar as plantações de cana-de-açúcar, né? Começaram a queimar tudo em forma de protesto por melhores condições de vida. E aí, desses 35 mil brancos, né, que existiam no Haiti, quando começou esses processos de independência, a maioria deles fugiu para os Estados Unidos, né? Então, pessoal, olha só, esse processo de independência no Haiti teve uma influência muito grande aí, além do iluminismo, né? Da Revolução Francesa também. Foi uma fase da Revolução Francesa que, após a Revolução Francesa também, né? Todas as colônias francesas, elas se preocupavam muito a Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão, por algumas vezes, tentou intervir aí nessas revoluções que estavam acontecendo nas colônias francesas. Deixa eu ver o que mais que a gente vai falar sobre... falando ainda, né, sobre aí Napoleão Bonaparte, a forma dele intervir aí na ilha espanhola, né, onde estavam ocorrendo essas revoluções. Ele tentou intervir para finalizar as rebeliões que estavam ocorrendo no território e principalmente restabelecer a escravidão. Além das rebeliões, né, como forma de protesto pelas péssimas condições de vida dos haitianos, né, dos habitantes da ilha espanhola, eles também protestavam contra a escravidão. Eles queriam acabar com a escravidão. Tanto é que tanta revolução, tanto movimento, tanta forma de protesto, o Haiti foi a primeira, né? O Haiti foi o primeiro país da América Latina a acabar com a escravidão. Com o passar do tempo, né? Como eu já falei para vocês, os homens que Napoleão enviou para essa região aí, eles vieram da França e muitos desses homens foram mortos, né? Esses soldados franceses, muitos deles foram mortos e mesmo assim os movimentos de independência, as rebeliões, ela não teve fim. E continuando aí, o movimento passou a ser liderado, né, por uma pessoa chamada Jean-Jacques Dessalines. Ele era um líder popular. Guardem esse nome, viu, gente? Jean-Jacques Dessalines. O exército liderado por ele, usando o lema liberdade ou morte, conseguiu vencer as tropas francesas, né, aquelas enviadas por Napoleão, e proclamar a independência do território de São Domingos, que passou a ser conhecido como Haiti. E assim se deu a independência do Haiti, né? Então, olha só, o Haiti foi o segundo país da América Latina a se tornar independente. Entretanto, a sua independência só foi reconhecida pelas potências europeias no ano de 1825. E como que o Haiti ficou, como que ele permaneceu depois da independência, né? Então, após a independência, gente, o Haiti começou a ter sérias dificuldades financeiras e econômicas. Então, para que a sua independência pudesse ser reconhecida pelos governantes, né, eles adquiriram uma dívida muito grande com a metrópole. A metrópole, no caso, né, a França, no qual ficou economicamente dependente por um longo período. Por que a gente fala que quando um país se torna independente, né, é só no ato? O país, às vezes, ele se torna independente só no ato de se tornar independente.
mas no fundo ele continua principalmente um país subdesenvolvido, mas no fundo ele continua dependendo economicamente de outros países, que é o caso do Brasil também, né? O Brasil ficou independente no ano de 1822 e independente só no ato ali de Dom Pedro chegar às margens do rio Ipiranga e gritar independência ou morte. Aí o Brasil continuou dependendo economicamente de vários outros países, inclusive Estados Unidos, Inglaterra, né? Então esse ato da independência, às vezes ele fica somente no papel, só no ato mesmo de declarar o país independente, porque as lutas elas continuam. Vocês viram aí que no ano de 1804, né, foi o ano que o Haiti se tornou independente, só que essa independência ela só foi reconhecida no ano de 1825. Então, pessoal, dentre esses outros fatos aí, né, durante o século XX, outros fatores históricos contribuíram, né, para que o Haiti permanecesse em uma situação de conflito, em uma situação desfavorável, né? Porque os Estados Unidos, dentro do Haiti, houve uma intervenção militar dos Estados Unidos, né, sob o pretexto de proteger os interesses estadunidenses na região e assim garantir a influência econômica. Então, olha só, podem até marcar isso aí na apostila de vocês, né? Essa questão aí dos Estados Unidos ter se intrometido no país do Haiti, sob o pretexto, né, de proteger os interesses estadunidenses aí, garantindo a estabilidade econômica. Então, pessoal, este foi o processo de independência, né, do Haiti. E na próxima aula nós vamos continuar a falar sobre outras independências que aconteceram na América Latina, né? Sobre a independência peruana, sobre a independência da Venezuela, né? E vocês vão conhecer duas figuras importantíssimas no processo de independência, que foram José de San Martín e Simão Bolívar, né? Esses foram dois ícones, eles são os chamados libertadores da América. Então, na próxima aula nós vamos saber mais aí sobre eles, ok? Falando sobre as independências, né? Nós não vamos estudar sobre todas as formas de independência, nós vamos estudar sobre as independências mais relevantes que aconteceram na América Latina, né? E o Haiti, por ter sido o primeiro país a ser independente, né? O segundo país, aliás, a ser independente, o primeiro país a abolir a escravidão. Então, o Haiti tem uma relevância muito grande nesse processo de independência, ok? E nós continuamos na próxima aula. Beijo para vocês e até a próxima.